Seja bem-vindo à Igreja Batista Parque Capoá, um lugar de fé, amor e comunhão. Nossa missão é viver e compartilhar o amor de Deus, fundamentados na sua palavra. Temos como objetivo ser uma igreja que não só tem, mas também demonstra o amor de Cristo em ações concretas. Os nossos cultos: domingo, às 9 da manhã, culto da manhã, às 19 horas, culto da noite. Quarta-feira, às 20 horas, culto de oração. Aos sábados, das 10 da manhã às 13 horas, o Bazar Missionário. Venha fazer parte dessa comunidade que busca crescer na fé e espalhar o amor de Deus em cada ação. O nosso culto vai começar. Aproveite esse momento para cultuar a Deus e ouvir Ele falar com você. A paz do Senhor, meus irmãos. Para iniciar o culto, eu vou ler um versículo que está no livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça do Senhor que nos alcançou, esse amor que nós sentimos todos os dias das nossas vidas, e hoje nós vivemos na época da comunhão do Espírito. Essa música que eu vou cantar agora, que seja uma oração para meditar, e que na hora que a gente estiver falando com o Senhor, às vezes a gente tem, quando a gente começa a ver falhas, pecados, a gente pensa no outro, mas que nessa hora a gente repreenda e comece a examinar a si mesmo, como diz a palavra: examine-se o homem a si mesmo. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer
Aqueles que quiserem se ajoelhar, podem se ajoelhar. Aqui a gente tem liberdade diante do Senhor. Não olhe para o lado direito, não olhe para o lado esquerdo. Olhe para cima, olhe para o alto. O Senhor está aqui. Aquele que quiser se entregar para o Senhor neste momento, entenda que é você e Ele. A salvação é individual. Eu vou me ajoelhar. Aqueles que quiserem me acompanhar neste momento, coloque o seu coração diante do Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar às primeiras obras. Quando as pessoas olharem para cada um de nós, precisam ver a face de Cristo. Quando foi a última vez que você se despiu de si mesmo e deixou que a face dele resplandecesse sobre a sua vida? Ele nos chama para ser seus discípulos, para fazer aquilo que ele fez, para amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. E por onde nós fomos e fazemos discípulos, de Capuava até os confins da terra. Neste momento, fala para o Senhor aquilo que você tem falhado diante dele. Ele está neste momento com as mãos estendidas. Ele só está esperando o arrependimento para que ele possa perdoar. Quebrando o seu coração diante de Deus agora. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o garitão cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta meu rebanho. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o garitão cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Quebrantado estou chorando, minha alma está clamando. Dai um coração igual ao teu. Só vocês. Dai um coração igual ao teu. Dai um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo teu querer. Dai um coração igual ao teu. Mais uma vez. Dai um coração igual ao teu, meu mestre. Dai um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo teu querer. Dai um coração igual ao teu. Dai um coração igual ao teu. Dai um coração igual ao teu. Senhor, dai-nos um coração igual ao teu, Pai. Senhor, faça com que nós voltemos ao primeiro amor, Senhor. Precisamos voltar às primeiras obras, Pai. Senhor, às vezes nos distraímos com tantas coisas, meu Deus, com as riquezas, com
com as influências, com aquilo que não faz parte do reino, meu Deus. Focamos em tantas coisas enquanto, meu Deus, as tuas coisas estão largadas, meu Deus. Que possamos, Senhor, quebrantar o nosso coração diante de Ti, meu Deus. Para que o Senhor possa, como vaso, Senhor, quebrar aquilo que precisa ser quebrado e fazer aquilo que o Senhor quer com cada um de nós, meu Deus. Colocamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti, meu Deus. É isso que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. É uma oração muito forte. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Não é fácil. Olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me, Senhor. Irmãos, a gente tem que orar para que o Espírito Santo, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. É intimidade com o Espírito Santo. É sentir a presença do Espírito Santo. É ouvir o Espírito Santo falando com você. Isso tem que ter tempo na presença dele. Hoje à tarde, a Nayara falou de se distrair. Eu estava lá com o meu celular, de repente eles acharam graça em me mandar aquelas novelinhas. Sabe, as novelinhas, sei lá, se é de coreano, o que é. Irmãos, como aquilo é viciante. Quando eu vi, eu estava um tempão assistindo a novelinha. E eu olhei e falei, Zenate, vigia na terra dos viventes, olha você. E eu queria ver o fim da novelinha. Se deixasse, acho que eu ficava o dia inteiro ali, olhando até. E graças a Deus não tinha o fim. Parou, porque eu ia ter que instalar o programa, o aplicativo. Opa, acorda do que dormes, né? Irmãos, a gente tem que vigiar. Aí eu falo para mim mesma, quanto tempo, Zenate, você fica na presença de Deus? Quanto tempo você fica lendo a palavra? Quanto tempo você ora? Irmãos, às vezes a gente se incomoda de orar porque fala, não, eu só tenho que orar de joelho. Não, queridos. Ore deitado, de joelho, sentado. Ore. Orar é falar com Deus. Ore. Clame. A gente tem que orar. Sim, Deus quer ouvir tua voz. Eu dava aula para os juniores, acho que dei uns 25, 30 anos de aula para... Era a melhor classe, agora a das mulheres é a melhor. Agora eu sou aluna. Mas era a melhor a dos juniores, né, Fabiana? Oh, classe boa. Faz tempo. Meus alunos já são casados, já têm filhos, glória a Deus. E alguns estão aqui conosco, é uma alegria vê-los conosco. Mas a gente tem que clamar. Tem que orar. Eu fazia, você vai orar, eu falava para alguns, eu não. Tem os corajosos em cada professora. Então eu vou orar e você vai repetir a oração em voz alta, junto comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a pessoa tem medo de orar. Ah, irmã fulana ora bonito. Irmão ciclano ora bonito, mas Deus não está atrás de oração bonita, não, irmãos. Deus está atrás da oração sincera, do coração quebrantado, daquilo que está perturbando na sua alma. Ele quer ouvir da tua boca. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso, Zenate. Uma vez uma aluna minha falou assim, eu preciso pedir para Deus me namorar de Deus. Ele sabe que eu quero. Mas o que a Bíblia manda, minha querida? Tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. É para pedir. Você não tem que obedecer você tem que obedecer a palavra de Deus. Irmãos, como é difícil obedecer a palavra. Como é difícil estar aqui agora. Para alguns foi uma luta para chegar aqui. Alguns nem conseguiram. Mas nós estamos aqui. E já glorificamos ao Senhor com esse cântico.
Já exaltamos ao Senhor prostrados ou sentados, orados do jeito que você orou. Que às vezes não dá para ajoelhar mesmo, às vezes está com problema no joelho. Ou às vezes não quer ajoelhar, Deus entende, irmãos. Deus entende seu coração. Mas vamos orar mais uma vez? Papai, obrigado, Pai, porque estamos aqui. Obrigado porque o Senhor me trouxe, Deus. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um. Obrigado por esses que estão vendo pela internet. Abençoa cada um, porção dobrada do Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor visite cada coração nesta hora. Que de fato nós possamos ter um coração igual ao Teu. Como é difícil, Deus, renunciar ao meu eu arrogante, o meu eu orgulhoso, o meu eu mau, o meu eu soberbo. Como é difícil, Deus, reconhecer que não sou boa. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A nossa natureza é má, pecadora. Precisamos do Senhor em cada pensamento. Precisamos do Senhor em cada atitude. Precisamos do Senhor em cada decisão. Que em nome de Jesus, papai, a começar em mim, quebra corações, como diz aquele cântico, para que nós possamos ser um como Tu és em nós, quebrantados, humildes, praticando o amor a Ti sobre todas as coisas. Como eu posso dizer que Te amo se eu não amo meu irmão, Pai? Como eu posso dizer que Te amo se eu não cuido da minha esposa, não cuido do marido, não cuido dos filhos, fico emburrado, com a cara feia, tudo reclamo? Como eu posso ser um bom filho se eu também não honro meu pai e minha mãe? Senhor, ensina-nos a ser igreja, sal e luz, diz a Tua palavra. O sal tempera e a luz ilumina aqueles que estão nas trevas. Quantas pessoas sem sabor na vida, sem razão de viver. E nós precisamos dar essa alegria a elas apresentando Jesus. O Jesus que preenche aquele vazio. O Jesus que salva. Mas o Jesus que me transforma e te transforma. Que eu não me conforme, Senhor, com o jeito que eu sou. Mas que eu queira cada dia, e cada um aqui, e cada um que está assistindo, ser transformados pelo poder do sangue do Cordeiro. Purifica a Tua igreja, Pai. Santifica a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, continua falando conosco. Neste último domingo do mês da família, Pai. Nós Te glorificamos por cada família já. E continua falando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler um texto bem conhecido. Para quem gosta de Provérbios, nós vamos ler Provérbios 3, mesmo assentados, com reverência, 3 de 1 a 10. Porque depois vocês vão ficar bastante tempo de pé. Então, eu leio um e os irmãos outro, tá bom? Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a vocês prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você será o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Vamos ler todos o 9 novamente? Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Muito bem, eu vou contar um testemunho referente a esse texto. Nós estamos no processo de sucessão pastoral. A partir do dia 14, começarão a vir os candidatos a pastor. Olha que privilégio, né? Nós temos 3 pastores que virão pregar. Então, toda a igreja está
obrigada a estar presente, irmãos. Porque como que vocês vão escolher um pastor se vocês pelo menos não vêm pregando? Então, a partir de amanhã, a comissão de sucessão pastoral estará em jejum e oração. O mês de junho inteiro. Quem quiser nos acompanhar, eu desafiei cada um 3 horas. É pouquinho, né? 3 horas de consagração. Parece nada, né? Mas pensa em você ficar 3 horas, pelo menos em pensamento de adoração, em oração. Sem comer nem beber, mas em consagração. Então, toda a comissão estará nesse mês de junho. E toda a igreja está convocada. Então, meu testemunho sobre que nós devemos consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor. Nós nunca ficamos falando aqui de dízimos e ofertas. Não que não devemos. Sabemos que o dízimo é a 10ª parte. Sabemos que o dízimo é a primeira coisa que nós, igreja, com alegria, separamos. Sabemos que o dízimo a gente não negocia. Negocio minhas dívidas, minhas contas, o que for que você tiver para negociar. Mas o dízimo do Senhor você não negocia. Mais uma vez na minha vida, eu era solteira e faz tempo, graças a Deus eu aprendi a primeira vez, eu resolvi negociar. Nossa, eu fiz uma dívida, esse mês não vai dar para dar um dízimo. Olha que vergonha, mas eu me consertei. Eu não vou dar para dar o dízimo, porque eu estou com a dívida tão grande, eu vou ter que pagar a dívida, então o dízimo eu vou pagar a dívida. Irmãos, para a honra e glória do Senhor eu não consegui pagar a dívida. Não dei o dízimo, mas não paguei a dívida. Fiquei pior do que estava. Por quê? Porque Deus não tem parte com isso. Não tem parte. Eu aprendi a lição. Nunca mais eu negociei o dízimo. Eu negociei a dívida, mas o dízimo não. Porque é a primeira coisa, a gente ensina aos filhos. E eu dou dízimo como? Outro dia alguém perguntou, do bruto ou do líquido? Do bruto. Você dá do bruto, você recebe o bruto, depois ele desconta tanta coisa que você fala, meu Deus, né? Mas, irmãos, eu aprendi. O que é do Senhor é a primeira coisa que eu tive. Esse é do Senhor, esse eu não negocio. Esse já está separado. O demais, eu vou fazer o que eu preciso, com sabedoria, para a honra e glória do Senhor. Alguém que eu vi também, eu não vou dar o dízimo, porque o pastor fez alguma coisa que eu não gostei, eu não vou dar o dízimo. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão. Glória a Deus, nós somos igreja, isso não acontece aqui, né? Com ninguém aqui. Então, que nós possamos ter sabedoria. Por que eu estou falando isso? Porque os pastores virão. E nós somos a igreja. Água, luz, telefone, internet, diarista, tudo é a gente que paga. Glória a Deus, né? O governo não põe nada aqui, nós não precisamos do governo. Nós somos a igreja de Cristo e temos a alegria de contribuir com amor. Então, eu aprendi a lição. Espero que se alguém porventura não pensando, não faça, porque não vai dar certo. Tá? O de Deus é o primeiro, a gente já entende. Nós temos tanto privilégio agora, né? Porque às vezes não vem ninguém trazer o dízimo, né? Às vezes as pessoas estão assistindo pela internet, os irmãos ficam até me dizendo, puxa, ninguém está contribuindo, não, irmãos. Tem Pix agora, né? Tem Pix, tem a conta bancária, então os irmãos às vezes fazem direto, né? Para não ter trabalho. Da minha casa também não é diferente. Então às vezes não vem ninguém, oxi, tá feia a coisa. Não tá, não. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus ama ao que dá com alegria. E aquele que não dá, eu só penso no texto do Saqueu curado. Então, não sei esse texto, depois eu vou falar que eu te passo o endereço dele. Mas vamos continuar adorando o nosso Deus. Neste momento, com o período de cânticos, é isso, e os dízimos já está incluído. Vamos nos colocar em pé. Aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, podemos dizimar e ofertar neste momento. Vamos louvar ao Senhor com alegria. O frio às vezes deixa a gente meio com vontade de ficar debaixo das cobertas, o corpo um pouquinho, aquele corpo rígido, mas que a gente neste momento possa colocar as nossas vozes, os nossos corpos, tudo diante do Senhor. Ele está aqui. Louve Ele com alegria nessa noite. Aleluia.
procurando por uma porta de emprego, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Que aqueles que estão passando, Senhor, também por dificuldades financeiras, que o Senhor possa, meu Deus, trazer paz. Porque nós sabemos, meu Deus, que essas coisas muitas vezes tiram a nossa paz, meu Deus. Mas que eles possam encontrar paz no Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa direcioná-los, meu Pai. Senhor, que neste momento, meu Deus, possamos, como igreja, escolher a melhor parte, Senhor, a boa parte. Que possamos esquecer, Senhor, todas as nossas preocupações, as nossas inquietações, e possamos focar em Ti, Senhor, assim como Maria fez, Senhor, enquanto o Senhor estava com ela. Possamos também, Senhor, fazer isso, aproveitar, Senhor, a Tua santa presença, meu Deus. Que o nosso coração esteja voltado para Ti esta noite, meu Pai. Eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Deus, no nosso meio, todo pensamento, Senhor, que não provém de Ti, para que a gente possa focar, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações na Tua santa presença, meu Pai. Nós vamos entregar o melhor de nós essa noite, meu Deus.